No dia seguinte àquela reunião que mudou tudo, o jovem Lucas acordou com um peso no peito, mas não era o peso da doença. Era a certeza de que algo sobrenatural havia acontecido. Ainda deitado, ele moveu os braços, dobrou as pernas, sentiu o corpo responder como nunca antes. As dores nos rins que o acompanhavam desde criança haviam sumido. Não era alívio momentâneo, não era efeito de remédio, era uma ausência total, como se aquelas fibras doentes tivessem sido substituídas por outras novas. Ele se levantou, ajoelhou-se ao lado da cama e com lágrimas nos olhos começou a agradecer em voz baixa: Senhor, eu não merecia isso. Eu só vim à reunião porque minha mãe insistiu. Mas o Senhor me viu. O Senhor me tocou. A mãe que passava pelo corredor ouviu o choro abafado e entrou no quarto. Quando viu o filho de joelhos com as mãos erguidas, ela também caiu de rosto no chão. Não precisavam de palavras. Ambos sabiam que aquele não era um dia comum. Ela lembrava das noites em claro, das idas e vindas ao hospital, dos médicos que diziam que a síndrome de Alport de Lucas era progressiva, que um dia ele precisaria de transplante, que sua visão também seria afetada. Mas ali, naquele quarto simples, iluminado pela luz da manhã que entrava pela janela, não havia espaço para relatórios médicos. Havia só gratidão. Glória a Deus, ela repetia enquanto as lágrimas molhavam o chão. Lucas vestiu-se rápido e foi até a cozinha. O pai já estava lá, tomando seu café antes de sair para o trabalho. Ao ver o filho, notou algo diferente no seu andar, na sua postura. Filho, você está bem? Lucas não respondeu com palavras. Abraçou o pai com uma força que há anos não tinha. Pai, eu estou curado. Ontem na reunião o irmão orou por mim, e Deus me curou. O pai, homem de poucas palavras mas de fé inabalável, segurou o filho pelos ombros e olhou fundo em seus olhos. Você tem certeza, meu filho? Lucas assentiu. Tenho. Sinto no meu corpo. Não dói mais nada. O pai então fechou os olhos, fez uma oração silenciosa de ação de graças e disse: Vamos dar o testemunho hoje à noite. O povo precisa saber que Deus ainda faz milagres. Naquela mesma tarde, a notícia já havia se espalhado entre os irmãos. Alguns que conheciam a história de Lucas, foram até sua casa só para ver com seus próprios olhos. Uma irmã mais idosa que sempre o via pálido e fraco, tocou em seu braço e perguntou: Meu filho, é verdade que você não sente mais dor? Lucas sorriu e flexionou os braços, mostrando a força. É verdade, irmã. Deus me curou. Ela então pegou suas mãos e com voz trêmula de emoção disse: Quando eu era moça, vi um homem ser curado de uma paralisia numa reunião. Hoje, eu vejo você. Isso me faz lembrar que o Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ali mesmo, na sala da casa de Lucas, ela se ajoelhou e começou a louvar a Deus em alta voz, como nos tempos antigos. Outros irmãos chegaram, e o que era para ser uma visita rápida virou uma pequena reunião de ação de graças. Um irmão mais novo, que tinha medo de que um dia também enfrentasse problemas de saúde, perguntou: Lucas, como foi? Você sentiu algo quando o irmão orou? Lucas respondeu com sinceridade: Eu não senti nada no momento. Só ouvi a oração e amenizei. Mas quando cheguei em casa, comecei a sentir uma paz que não dá para explicar. E hoje, acordei diferente. Não é só a dor que foi embora. É como se Deus tivesse tirado um peso da minha alma também. Um silêncio reverente tomou conta do cômodo. Aquilo não era só uma cura física. Era uma confirmação de que Deus não só sarava o corpo, mas também renovava o espírito. Na reunião daquela noite, o templo estava lotado. Muitos haviam ouvido falar do milagre e vieram para ouvir o testemunho com seus próprios ouvidos. Quando chegou a hora dos louvores, Lucas se levantou, tremendo não de fraqueza, mas de emoção. Com voz firme começou a contar tudo desde o início: as idas ao médico, os exames que mostravam a piora, o desânimo que às vezes batia à porta do seu coração. Mas então, ele falou da reunião da véspera, da oração simples do irmão que nem sabia direito do seu problema, e da certeza que invadiu sua alma de que Deus o havia ouvido. Irmãos, ele disse, olhando para a congregação, eu não vim aqui para dizer que sou especial. Vim para dizer que Deus é fiel. Ele não olha para a nossa justiça, porque não temos. Ele olha para o sangue de Jesus. E foi por causa desse sangue que hoje estou aqui de pé, sem dor, sem medo do futuro. Se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que Ele pode fazer por vocês. Muitas pessoas choravam. Um irmão que sofria de problemas renais há anos se levantou e pediu: Irmão, ora por mim também. Outros fizeram o mesmo. A reunião virou um clamor, e ali, entre lágrimas e súplicas, mais pessoas sentiram o toque de Deus. Nos dias que se seguiram, Lucas voltou ao médico para os exames de rotina. O médico que o acompanhava desde criança ficou atônito ao ver os resultados.
Os níveis de creatinina que antes estavam altos, agora estavam normais. A proteinúria que indicava o comprometimento dos rins havia desaparecido. Ele olhou para Lucas e disse: "Isso não tem explicação médica. Você deveria estar pior, não melhor." Lucas sorriu e respondeu: "Doutor, tem explicação sim. Deus me curou." O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça e disse: "Seja o que for que você está fazendo, continue. Porque isso é um milagre." Lucas saiu do consultório e ligou para a mãe. "Mãe, o médico confirmou. Estou curado mesmo." Do outro lado da linha, ouviu-se um soluço de alegria. "Meu filho, isso é coisa de Deus. Não esqueça nunca, ele te deu uma segunda chance. Agora vive para ele." E Lucas prometeu a si mesmo que faria exatamente isso. As semanas passaram, e Lucas não só continuou sem sintomas, como sentiu um desejo crescente de servir a Deus. Ele começou a participar mais ativamente das reuniões, ajudando a organizar os hinos, visitando os irmãos doentes, levando a palavra de ânimo aos que estavam desfalecidos. Um dia, um irmão mais velho o chamou de lado e disse: "Lucas, você foi curado para ser uma bênção. Não guarde esse milagre só para você. Conte para outros. Muitos estão doentes no corpo e na alma, e precisam saber que há esperança." E foi o que ele fez. Sempre que tinha oportunidade, em reuniões, em visitas ou até mesmo no trabalho, Lucas compartilhava seu testemunho. Não com orgulho, mas com humildade, sempre dando toda a glória a Deus. "Não fui eu que me curei. Não foi médico, não foi remédio. Foi Jesus. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um que crer." Sua vida se tornou um exemplo vivo de que Deus não só ouve as orações, mas age com poder quando menos esperamos. Um ano depois da sua cura, Lucas estava numa reunião de jovens quando uma moça chamada Ana, que sofria de enxaquecas crônicas, se aproximou dele. "Lucas, eu ouvi seu testemunho muitas vezes. Você acha que Deus pode me curar também?" Lucas olhou para ela com compaixão e disse: "Ana, Deus não faz acepção de pessoas. Se você crer, Ele pode sim. Vamos orar?" Eles se ajoelharam ali mesmo, no fundo do templo, e Lucas orou com fé simples, pedindo a Deus que tocasse na vida daquela irmã. Ana não sentiu nada no momento, mas na semana seguinte, as dores que a atormentavam há anos simplesmente cessaram. Quando ela deu o testemunho, Lucas chorou. Não era só a sua cura que importava, era ver que Deus usava até ele, um jovem que antes estava doente, para abençoar outros. Os anos se passaram, e Lucas se casou, teve filhos e continuou firme na fé. Sempre que alguém lhe perguntava como conseguia ser tão grato, ele respondia: "Como não ser? Deus me tirou da morte. Cada dia que acordo sem dor é um presente dele. Cada respiração é uma prova do seu amor." Sua casa se tornou um lugar de oração. Os filhos cresceram ouvindo histórias de como Deus havia mudado a vida do pai, e eles também aprenderam a confiar no Senhor desde cedo. Uma vez, seu filho mais velho, de apenas 8 anos, adoeceu com uma febre alta que não baixava. Lucas e a esposa oraram sobre ele, ungindo-o com óleo, como ensina a palavra. Na manhã seguinte, a febre havia desaparecido. O menino olhou para o pai e disse: "Pai, Deus me curou como curou o Senhor, não foi?" Lucas o abraçou forte e respondeu: "Sim, meu filho. Deus é bom. Sempre." Até hoje, quando Lucas vai às reuniões e vê irmãos sendo batizados, ou ouve testemunhos de cura, seu coração se enche de gratidão. Ele sabe que sua história não é só sua, é de Deus. E que enquanto houver fé, enquanto houver irmãos que oram uns pelos outros, enquanto houver corações dispostos a crer, Deus continuará agindo com poder, porque Ele é fiel. Sempre foi, sempre será. E isso, para Lucas, é suficiente. A vida de Lucas na congregação cristã no Brasil não era apenas marcada por milagres visíveis, mas também por pequenas provas diárias que fortaleciam sua fé. Ele aprendeu que a verdadeira confiança em Deus não se mede apenas nos momentos de cura, mas na perseverança quando as coisas não acontecem como esperamos. Certa vez, sua esposa, Ana, passou por uma gestação difícil. Os médicos disseram que o bebê poderia nascer com complicações, e o medo começou a bater à porta do coração deles. Mas Lucas lembrava-se das palavras que ouvirá na reunião: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Então, todas as noites antes de dormir, o casal se ajoelhava e orava juntos, pedindo a Deus que guardasse aquele pequeno ser que ainda não haviam conhecido. Ana sentia as orações como um bálsamo. Não era a ausência do medo, porque o medo às vezes vinha, mas era a certeza de que não estavam sozinhos. Quando o bebê nasceu saudável e no tempo certo, o médico, surpreso, comentou: "Isso não é comum em casos como esse." Lucas apenas sorriu e respondeu: "Para Deus, nada é impossível."
E naquela noite na reunião, eles deram graças ao Senhor não só pela vida da criança, mas por terem aprendido que a paz de Deus excede todo entendimento. Os filhos de Lucas cresceram vendo que a fé não era apenas para os momentos de crise, mas para cada detalhe da vida. Seu filho mais novo, Davi, de 6 anos, certa vez perdeu seu brinquedo favorito, um carrinho de madeira que o avô havia feito para ele. Chorou muito e Lucas, em vez de simplesmente comprar outro, sentou-se ao lado dele e disse: "Vamos orar, filho. Deus sabe onde está o seu carrinho." Davi, ainda com lágrimas nos olhos, fez uma oração simples: "Jesus, por favor, me ajuda a encontrar meu carrinho." No dia seguinte, enquanto brincava no quintal, encontrou o carrinho escondido entre os arbustos, como se alguém o tivesse colocado ali. Quando contou ao pai, Lucas explicou: "Deus ouve até as coisas que parecem pequenas para nós. Nada escapa ao seu cuidado." Essas lições ficaram gravadas no coração das crianças. Quando a filha do meio, Lívia, teve que fazer uma prova difícil na escola, ela não ficou apenas estudando. Ela orou. E não foi uma oração vaga, mas específica: "Senhor, o Senhor sabe que eu me esforcei. Ajuda-me a lembrar do que estudei." No dia da prova, as questões que mais temia foram justamente as que conseguiu responder com clareza. Ao chegar em casa, ela correu para o pai e disse: "Pai, Deus me ajudou." Lucas a abraçou e disse: "Ele sempre ajuda, filha. Só precisamos pedir." Mas a vida de Lucas também teve provas que doíram. Seu pai, um homem de fé inabalável, adoeceu gravemente. Os irmãos oravam por ele e ungiam-no, e por um tempo pareceu que melhora. Mas depois de meses de luta, o Senhor o chamou para si. Lucas sentou-se ao lado da cama do pai nos últimos dias e ouviu suas últimas palavras: "Não chore, meu filho. Eu vou para um lugar melhor, e você vai me ver novamente. Só não esqueça, a fé não é só para os milagres que a gente vê, mas para os que ainda virão." Quando o pai faleceu, Lucas sentiu como se uma parte dele tivesse ido embora. Mas na reunião seguinte, enquanto os irmãos cantavam "Louvai ao Senhor, todos os povos", ele sentiu uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de Deus. Nos dias que se seguiram, ele se pegou falando com o pai em oração, como se ainda estivesse ali. Até que uma noite sonhou com o pai, não doente, mas forte, sorrindo e ouvindo dizer: "Estou bem, filho. E você também vai estar." Ao acordar, Lucas não teve dúvidas. Era uma confirmação do Senhor. Naquele dia, ele testificou na reunião não sobre a dor da perda, mas sobre a certeza da vida eterna. "Meu pai não se foi, ele apenas está em um lugar onde não há mais dor. E um dia, pela graça de Deus, nos encontraremos novamente." Os anos passaram, e Lucas se tornou um dos irmãos mais procurados na congregação. Não porque tivesse respostas para tudo, mas porque sabia ouvir e orar. Muitas vezes, depois das reuniões, algum irmão se aproximava com um fardo no coração: um filho desobediente, uma doença na família, uma dúvida na fé. Lucas não dava conselhos vazios, ele orava com eles ali mesmo, no banco da igreja, ou os convidava para sua casa. Uma vez, um jovem chamado Mateus, que havia se afastado da fé, chegou até ele desanimado: "Irmão Lucas, eu não sinto mais nada. Parece que Deus não me ouve." Lucas não o julgou. Em vez disso, contou sua própria história: "Eu também já me senti assim. Mas sabe o que me fez continuar? Não foram os sentimentos, foi a decisão de crer, mesmo quando não via." "Vamos orar?" E oraram. Não uma oração rápida, mas uma daquelas em que se derramam as lágrimas e se clama ao Senhor como quem sabe que Ele está ali. Semanas depois, Mateus voltou, desta vez com o rosto iluminado. "Irmão Lucas, Deus me ouviu. Eu não sei explicar, mas sinto Ele de novo." Lucas sorriu e disse: "Não é você que voltou para Deus. É Ele que nunca te deixou. Só estava esperando você se virar para Ele." A família de Lucas também aprendeu que a gratidão não é só para os grandes milagres, mas para as bênçãos diárias. Toda manhã, antes do café, eles se reuniam por alguns minutos para agradecer a Deus pelo novo dia. Não eram palavras decoradas, mas um coração sincero: "Obrigado, Senhor, pelo pão de hoje. Obrigado pela saúde. Obrigado por mais um dia para te servir." Ana costumava dizer: "A gratidão é como uma semente. Quanto mais a gente planta, mais colhe." E era verdade. Mesmo nos dias difíceis, quando as contas apertavam ou quando algum problema surgia, eles encontraram força em lembrar das vezes em que Deus os havia sustentado. Certa vez, o carro de Lucas quebrou no meio do caminho para a reunião. Ele poderia ter ficado frustrado, mas em vez disso parou, olhou para o céu e disse: "Senhor, se é da tua vontade que eu chegue tarde, que seja. Mas se não for, me ajuda." Não demorou muito. Um irmão que passava pelo mesmo caminho os reconheceu e os levou até a igreja. Ao chegarem, Lucas testificou: "Deus não só proveu o transporte, como usou um irmão para abençoar a gente."
Isso é amor em ação. Com o tempo, Lucas começou a perceber que sua história inspirava outros a confiar em Deus de maneira mais profunda. Jovens que antes duvidavam agora o procuravam para pedir oração. Mães que tinham filhos doentes vinham até ele não em busca de uma fórmula mágica, mas de alguém que já havia passado por aquilo e saído vitorioso pela fé. Ele sempre dizia a mesma coisa: não é em mim que vocês devem confiar, mas em Deus. Eu só sou mais um servo que ele usou. O poder é dele, não meu. Uma tarde, uma irmã chamada Clara, que sofria de depressão há anos, chegou até ele com os olhos inchados de chorar. Irmão Lucas, eu não aguento mais. Parece que Deus esqueceu de mim. Lucas não minimizou sua dor. Ele a levou para um canto quieto da igreja e orou com ela, não com palavras bonitas, mas com gemidos do espírito. Depois contou-lhe sobre as vezes em que também se sentiu assim, mas como Deus o sustentou. A depressão não é falta de fé, irmã. É uma batalha. Mas Jesus já venceu todas as nossas batalhas na cruz. Só precisamos nos apegar nele. Clara começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade, e pouco a pouco, a luz voltou aos seus olhos. Um ano depois, ela mesma testificou: Deus não me tirou da prova de uma vez, mas me deu força para passar por ela. E hoje eu lhe sou grata por isso. Lucas também aprendeu que a fé não é só para receber, mas para dar. Quando soube que uma família da congregação estava passando por dificuldades financeiras, ele e Ana, mesmo sem ter muito, separaram uma parte do que tinham para ajudar. Não foi um grande valor, mas foi dado com amor. Dias depois, o marido dessa família chegou até Lucas com lágrimas nos olhos. Irmão, não sabemos como agradecer. Justamente quando estávamos sem esperança, Deus usou vocês. Lucas respondeu: não agradeça a nós. Agradeça a Deus, que nos deu o pão para compartilhar. A bênção não é nossa, é dele. Essa atitude de generosidade se tornou um hábito na família. As crianças aprendiam que ajudar não era opcional, era um privilégio. Quando Lívia ganhou um presente que já tinha, em vez de guardá-lo, deu para uma menina da congregação que não tinha brinquedos. Ao ver isso, Lucas disse: isso, minha filha, é amor em ação. Deus se alegra quando somos assim. Com o passar dos anos, Lucas percebeu que sua maior alegria não eram os milagres que havia recebido, mas ver outros sendo abençoados. Quando um jovem da congregação, que antes vivia nas drogas, se converteu e foi batizado, Lucas chorou de alegria. Quando uma irmã que havia perdido a esperança de ter filhos engravidou depois de anos de oração, ele se regozijou como se fosse sua própria vitória. Porque, no fundo, ele sabia que na família de Deus, a alegria de um é a alegria de todos. Uma vez, um irmão novo na fé lhe perguntou: Irmão Lucas, como o senhor consegue ter tanta certeza de que Deus ouve? Ele não hesitou: porque eu já o vi agir, não uma nem duas vezes, mas todos os dias da minha vida. Às vezes de maneira grandiosa, às vezes no silêncio. Mas ele sempre está presente. E quando a gente olha para trás, a gente vê que mesmo nos momentos em que achávamos que ele estava calado, ele estava trabalhando. Hoje, Lucas é um homem de cabelos grisalhos, mas com o mesmo fogo no coração. Ele ainda vai a todas as reuniões, ainda ora com os irmãos, ainda testemunha do poder de Deus. E quando olha para sua família, esposa, filhos, netos, todos servindo ao Senhor, ele sabe que a maior herança que poderia deixar não é dinheiro ou bens, mas uma fé que foi provada e aprovada. Às vezes, quando está sozinho em oração, ele se lembra daqueles dias no hospital, quando pensava que não tinha futuro. E então sorri, porque sabe que Deus não só lhe deu um futuro, como o encheu de propósito. Senhor, ele murmura, eu não merecia nada disso. Mas tu, na tua misericórdia, me deste tudo. Que a minha vida seja sempre para a tua glória. E assim, entre orações, lágrimas, risos e testemunhos, Lucas continua sua jornada, não como um homem que já chegou, mas como um servo que sabe que cada dia é uma nova oportunidade de confiar em Deus. Porque no fim das contas a fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre conhecer aquele que as tem. E isso para ele sempre será suficiente.